Graça e paz, pessoal. Pastor Nilson Teixeira aqui nesse canal com mais um vídeo Graça sobre Rodas. E eu quero pedir a você que, se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve aí, vai. Se inscreve nesse canal. Vamos ajudar esse canal a chegar aí em todos os lugares onde as pessoas precisam ouvir uma palavra boa de esperança do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha aí com seus amigos, com a sua família, porque o vídeo vai ser uma bênção. Amém? Bom, o tema de hoje é um tema que eu espero despertar em muita gente, despertar uma luzinha para você buscar saber um pouco mais sobre isso, entender sobre isso, e talvez isso vá até revelar algumas coisas a respeito de você mesmo, você que está assistindo o vídeo, porque muitas pessoas passam por inúmeros problemas na vida e não percebem que, na verdade, o seu grande problema é esse. Eu estou falando sobre o sentimento de orfandade. Sentimento de orfandade, o que é isso? É um sentimento gerado por uma situação da pessoa ser órfã. Quando eu falo órfão, não necessariamente você precisa ter morado num orfanato, ter sido deixado em algum lugar assim por alguém, não necessariamente. Lógico que essas pessoas também, mas às vezes você tem esse sentimento de orfandade simplesmente porque você teve um pai ausente, uma mãe ausente, ou ainda eles não foram ausentes, mas eles eram indiferentes, ou ainda eles eram até abusivos, e isso gera nas pessoas, de um modo geral, um sentimento de abandono. Então eu recebi essa direção, né? Estava orando e pensando no que falar no canal, e recebi essa direção de Deus de falar sobre isso hoje, porque o Evangelho é resposta para esse sentimento. O Evangelho é resposta para esse sentimento. Então, se você já gostou do tema, assista até o final, porque eu creio que Deus vai falar com você. Bom, e aí eu fui fazer uma pesquisazinha rápida na internet para ver alguma coisa de alguém falando sobre isso, e achei um canal, vou deixar o link na descrição também, de um pastor que fez um vídeo falando sobre 5 sinais ou 5 marcas de uma pessoa que está sofrendo desse sentimento de orfandade. Então, vou lá rapidamente, sem demorar. Primeira é uma dificuldade com a autoridade. Normalmente essa pessoa tem um problema de indisciplina, ela não consegue muito bem lidar com a autoridade, com alguém que lhe dê ordens, ela tem dificuldade, isso gera dificuldade no emprego, isso gera dificuldade no casamento, isso gera dificuldade na igreja, no ministério. Segunda é a falta de direção. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade em começar alguma coisa e terminar alguma coisa. Elas têm dificuldade em concluir, elas não sabem muito bem para onde ir. Em tempos de crise como esse, tempos de disseminação de um vírus, muitas pessoas ficam perdidas, ficam atônitas por causa desse senso, desse sentimento de orfandade. É ele que cria isso. Uma outra coisa, um outro sinal, terceiro sinal, é a insegurança, dificuldade nas escolhas. Tem pessoas que são indecisas, parece que elas são indecisas por natureza, mas elas não sabem que essa indecisão é fruto desse sentimento de orfandade, pela falta da figura paterna, porque muitas pessoas acham que é só um pai e uma mãe, isso não tem nada a ver. Não, isso tem um papel fundamental na formação do ser da pessoa. E o inimigo sabe disso também. É por isso que ele tem tentado tanto contra as famílias. Porque tirando essas figuras, a figura paterna, a figura materna, ele sabe que ele desconstrói o ser humano. Então, o quarto sinal, a quarta marca é não acreditar em si mesmo. Quantas pessoas têm um sentimento de incapacidade, elas acham que não podem fazer nada, qualquer coisa nova que aparece, ela fala, isso eu não posso fazer, isso eu não sei, isso não é possível. Não acredita em si mesmo. Esse é um sinal também. E o quinto é dependência de aprovação das pessoas, dos outros. Elas são competitivas, às vezes, e manipuladoras, porque, na verdade, não é num sentido bom. Um pouco de competitividade é bom num sentido,
mas elas não são, elas querem ser reconhecidas, mas não de uma forma saudável. Elas querem ser reconhecidas, às vezes, muitas vezes passando sobre as pessoas. A manipulação, isso é um sinal também desse espírito de orfandade. Então, eu queria deixar aqui alguns textos para que você entendesse como o Evangelho trata disso e como nós vencemos isso. Primeiro é o Salmo 27, versículo 10, que diz assim: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Então toda pessoa que tem um sentimento de orfandade precisa entender que há um acolhimento em Deus. Ainda que seu pai, ainda que sua mãe tenham te abandonado, o Senhor, Ele te acolhe. Há um acolhimento em Deus, essa é a primeira coisa que você precisa saber. Segundo texto, Lucas 10, 22. Tudo por meu Pai foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Olha, Jesus veio revelar o Pai. Deus sabe que a figura de um pai, a figura de uma mãe, a falta, a ausência dela, causa danos terríveis na vida do ser humano. E Deus veio mostrar que nós não estamos órfãos. Nós temos um pai amoroso, um pai que se preocupa conosco, um pai que zela por nós, que está acima de todos, não esquece nem um dia sequer, não nos deixa nem um dia sequer. Jesus veio revelar o Pai. Ainda, João 14, 9. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então quando Jesus se revela, né, aos seus discípulos e começa a falar sobre o Pai, e Filipe não tinha entendido ainda. Mostra-nos o Pai então. E Jesus falou: Filipe, você ainda não entendeu. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou a manifestação do Pai. Por isso que comigo vocês não estão órfãos. E é por isso que depois Jesus vai prometer um outro Consolador. Ele fala: eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar um outro Consolador e ele vai consolar vocês, vai ajudar vocês, vai guiar vocês em toda a verdade. Vocês não vão ficar órfãos. E por último, o texto de Romanos capítulo 8, 15, que diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Nós recebemos o Espírito Santo em nós tem esse clamor: Abba, Pai. Abba é papai, é papaizinho em hebraico. É esse o clamor que está dentro de nós. Nós não estamos mais sozinhos, nós não somos mais órfãos. Nós temos um Pai que cuida de nós. Olha que coisa interessante. E vou finalizar o vídeo. Jesus, sendo Deus, se encarnou, se tornou filho de pais terrestres, para que nós, sendo homens e mulheres mortais, nos tornássemos filhos de Deus. Glória a Deus. Fique com Deus. Deus abençoe. Esse foi mais um vídeo Graça sobre Rodas. Curta e compartilhe com todo mundo. Todos precisam saber disso. Fique com Deus. A paz.